Fala pessoal, começando mais um vídeo e hoje eu vou reagir ao vídeo de Flávio Bolsonaro falando sobre os dois problemas que ele acha que tem no Brasil e também sobre os projetos que ele possivelmente vai colocar em ação se ele for presidente, ok? Então bora lá. Só lembrando pessoal que eu vou estar deixando os créditos aqui dos irmãos Dias, tá? Nos comentários para vocês acessar lá a entrevista completa, ok? Queria que você citasse, Flávio, quais são os 2 problemas que você vê como muito graves que o Brasil enfrenta hoje e qual seria a sua solução? Qual seria o seu projeto Não, para hoje, essa assim, hoje o que eu reforma? vejo que é mais grave, que é histórico, sempre foi a questão da saúde. É tanta roubalheira em todas as esferas, e falta até esparadrapo e gás em posto de saúde, falta médico, não tem ar-condicionado dentro de uma unidade de saúde. Esse é um problema que tem que ser resolvido com gestão, com tecnologia, com combate à corrupção, né, um controle melhor das compras, que se for de uma forma unificada, você consegue comprar em maior quantidade, mais barato, e você controlando, não tem desperdício, não tem desvio, né, você pagando um salário melhor para o enfermeiro, que o presidente Bolsonaro foi quem garantiu o piso da enfermagem até hoje. O governo Lula, né, que tem a simpatia de muitos, né, de grande parte desse segmento de enfermeiros, não implementou totalmente. A questão da educação, que também é clássica. A nossa molecada hoje, cara, não tem expectativa. Eu vou estudar para quê se eu não vou conseguir um emprego, né? Qual é a referência dessa molecada hoje? Grande parte, a referência, pô, alguém ligado a tráfico de drogas, é o dono da boca de fumo do local que ele mora. Tinha que ser uma Raíssa Leal, uma Daiane dos Santos, um astronauta Marcos Pontes, sabe? Alguém assim que prosperou na vida, que veio da dificuldade também e com os próprios méritos, com o seu esforço, conseguiu vencer. Então, essa molecada, como eu sonho com essa molecada? É, pô, pegar na mão dessa molecada desde lá do ensino básico, atravessar o ensino médio profissionalizante e só largar da mão quando tiver a própria empresa ou tiver com a carteira de trabalho assinada. Isso que está faltando. São dois problemas que eu falei de educação e saúde, é muito mais complexo do que isso, mas o principal hoje que eu entendo é segurança pública. A violência está generalizada no Brasil, os marginais cada vez mais empoderados. Um governo Lula que olha para bandido, olha para um traficante e diz que ele é vítima dos usuários, quer dizer, uma maluquice sem tamanho. É um governo Lula que se organiza de uma política de desencarceramento, quando na verdade qualquer lugar do mundo, Carol, aonde as pessoas têm uma paz para andar na rua sem medo de ser assaltadas, fizeram o contrário. Eu acabei de estar em El Salvador, tem um mês mais ou menos. Lá é o seguinte, a lei funciona. Olha, se você for condenado aqui a 20 anos de cadeia, 30 de cadeia, você vai ficar 20, 30 anos preso. Mas é criminoso perigoso. Lá são os pandilheiros, que eles chamam, que é como se fossem as nossas facções criminosas aqui. Um camarada só pelo fato de pertencer a uma facção criminosa, ele já começa com 20 anos de cadeia. E sem benefício nenhum. Quando você tira um marginal perigoso desse, Carol, e bota para ele cumprir uma pena integral, ele não vai continuar cometendo crime todos os dias nas ruas. E se você parar para pensar, quase 70% dos crimes que são cometidos, os autores são pessoas que já cometeram os mesmos crimes ou outros crimes anteriormente. Então, como é que mudou a legislação lá? Eles tinham um Congresso que tinha acabado de ser eleito com esse pensamento de que tinha que endurecer a lei penal, o presidente, o Bukele, com essa mentalidade também, não conseguiram aprovar essa reforma na legislação penal deles, como nós estamos fazendo aqui no Brasil agora. A gente aprovou ontem no Senado um projeto de lei muito importante que endurece bastante a lei penal, que já vai um pouco nessa linha do que a gente está conversando aqui agora. Tem que construir presídio pra caramba. Não Tem que cabe construir todo mundo, né, presídio. aí É porque dispensa a tem esse pessoa. papinho, tem que construir mais escolas e menos presídios, concordo, mas o que precisa agora é presídio, porque essas pessoas têm que ficar presas, longe do convívio social, até pra molecada poder estudar em paz. Se não é tiroteio todo dia na porta da escola, nem aula essa criançada consegue ter. Então o problema de segurança pública hoje, que eu acho que foi generalizado, tem muito a ver com essa política do atual governo federal. Não por acaso, Carol, você vai lembrar das imagens, quando é anunciado os resultados das eleições de 2022, os presidiários em festa. Faz o L, faz o L! Comemorando a eleição do Lula. Tipo assim, um parceiro meu agora chegou na cabeça, no topo da pirâmide. O chefe agora é nós, agora vai ter diálogo cabuloso de novo. Com o Bolsonaro foi o contrário. Quando o Bolsonaro se elege em 2018, logo no primeiro ano, Carol, em 2019,
foi uma queda de 17% na taxa de homicídio no Brasil, algo que nunca tinha acontecido. E o Bolsonaro, dentro da lei, dando armas para os cidadãos de bem se protegerem. Quer dizer, que chegamos a quase 1 milhão dos chamados CACs, né, os colecionadores, atiradores e os caçadores, e a violência diminuiu. Quer dizer, a gente acabou com aquela mentira de que mais armas, mais violência. Não. Armas nas mãos de pessoas de bem, que é para proteger a sua vida, a sua família, a sua propriedade, mais segurança, porque o marginal é um ser humano. No crime dele, e ele sofrer menos risco. Então, se um assaltante sabe que na casa da Carol tem uma arma, ele vai preferir assaltar a casa da Carol ou a casa da vizinha da Carol? É Exato. meio lógico, né? Então, assim, essa mentalidade que deu certo com o presidente Bolsonaro, de endurecimento da lei penal, tratar marginal como tem que tratar marginal. Então, a vontade nossa aqui, a gente vai botar no papel nosso plano de governo, é arregaçar esses marginais mesmo. É pra ficar preso, pra mofar na cadeia, cumprir a lei, cumprindo a lei de execuções penais, mas vai ficar lá agarrado. Porque não dá mais, ninguém aguenta mais, cara. A gente fica preso dentro de casa com medo de sair, tendo que ter um carro blindado, uma segurança armada, um fuzil. E a grande maioria da população não tem nem direito a isso, tem nem condições financeiras para isso. Então, a obrigação nossa como Estado é fazer essa parte. Então, sem dúvida alguma, quando a gente tiver um presidente alinhado com os governadores, que tem essa mentalidade, acabou para a vagabundagem, e aí você vai ver como é que o Brasil vai começar a mudar. Porque a segurança pública, hoje, você falou tudo, né? A gente tem medo, que nem eu tenho medo de sair, às vezes, outras pessoas. A gente vê muito feminicídio crescendo Recorde de assim, feminicídio. infelizmente, absurdamente. E essas pessoas que fazem isso com as mulheres vão lá, ficam presas 1 semana, 2. Ou seja, eu vou sair daqui 2 semanas, então não tô nem aí, porque eu bati na mulher, então daqui 2 semanas eu vou lá, tô em liberdade. E deveria, na minha visão, ter uma lei muito mais forte, não só feminicídio. Aqui eu tô falando um caso, mas deveria ter leis muito mais fortes, porque pra mim é inviável a gente pensar uma moça que tatuou não, que pintou lá, perdeu uma, né, ficar com uma pena de 17 anos, e a gente vê um traficante pesado com uma pena de 6 anos, né? Então, assim, o Brasil, nesse sentido de segurança pública, vem a falhar muito, na minha opinião. E, inclusive, os empresários vêm falando, Flávio, que eles não estão saindo só do Brasil por imposto. Eles também estão saindo por isso, mas também pela segurança. A logística, né? Como é que você escoa um produto seu e se a carga vai ser assaltada na BR, na estrada? Carol, então assim, mais uma vez, no governo Bolsonaro, foi o recorde de prisões desses covardes metidos a valentões que batem em mulher. Foi recorde de prisão de agressores de mulheres. Foi recorde de leis aprovadas para proteger as mulheres. Nós passamos a pena de feminicídio para até 40 anos de reclusão. Então, o caminho é esse, não tem outro. Eu gostaria de você falar assim, Flávio, tem algum outro caminho? Não, cara. O caminho é esse, é difícil, é duro. Temos que valorizar a nossa polícia. E ainda tem, graças a Deus, pessoas que estão dispostas a vestir uma farda, portar um distintivo e combater esses marginais perigosos. Mas eu acho que a palavra de ordem é essa, é liberdade, Carol, porque a gente tem que libertar essas pessoas que vivem hoje em locais onde tem esse governo paralelo do crime organizado. É milícia, é tráfico. Você está falando de mulher. Eu já ouvi relatos que são muito tristes, né? De pai falando, olha, eu perdi minha filha pro tráfico. Ela entrou pro tráfico não, cara. O cara pegou ela para usar de objeto sexual mesmo, apontou o fuzil pra minha cabeça aqui, levou minha filha. E eu não pude fazer nada. Se eu chamar a polícia aqui, a polícia não vem. Se eu denuncio, eu também tô morto, matam a minha filha. Então, essas pessoas que a gente tem que libertar, eu quero falar para todas elas aqui, a gente vai libertar vocês, porque eu vou gastar toda a minha energia para libertar essas comunidades, para que você possa abrir sua barraquinha de cachorro-quente lá e não ser extorquida pelo dono do tráfico ali, ou da milícia, tem que pagar lá R$30, 50 por semana para poder vender o cachorro-quente. Ou uma mulher que tem uma lojinha de bolo ali na garagem da sua casa, tem que ficar pagando pedágio. Tem que fora, eles não deixam entrar naquela determinada comunidade, tem que comprar do tráfico ou da milícia um gás mais caro. Estoura, como aconteceu, né, chegou para mim uma demanda tinha estourado um transformador numa favela ali no Rio de Janeiro. Aí o morador ligou pro gabinete e falou, olha, tá acontecendo isso e o pessoal da empresa de energia vem aqui para trocar o transformador e os donos aqui da milícia dizem que só vão deixar trocar se pagar tantos reais para eles.
Aí tem que entrar no circuito, ligar para a polícia, pô, trocar um transformador de energia virou assunto de polícia. Aí tem que ir a polícia garantir que troque lá, porque aquela rua inteira tinham 20 imóveis que estavam sem energia há vários dias, tendo que conservar comida no gelo. Então essa é a realidade que muitos brasileiros enfrentam hoje e eles não têm a quem recorrer. Eles E têm se medo, não, né? e se não Muito tiver medo. coragem de enfrentar de frente e tratar esses marginais como tem que ser tratado, com dureza, dentro da lei, mas com firmeza, vai continuar como está. Então esse é o projeto que está na mesa do atual governo. Nada vai mudar na vida das pessoas, em especial na segurança pública, quem continuar acreditando na mentira do Lula. E a população vai ter um outro caminho aqui, que nessa pauta da segurança pública vai ser muito duro, vou ser radical sim, porque esse que é o caminho que eu acredito que tem que ser seguido. É, realmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso que o Flávio falou, né? Tem que ser duro na questão de segurança no Brasil. As pessoas não estão saindo exatamente por causa de altos impostos, mas sim por causa da insegurança que você não tem. Você não tem uma segurança no Brasil, porque você paga altos impostos. Se você pagasse altos impostos e o governo te retribuísse, ok, né? Pelo menos você está sendo retribuído, mas você paga altos impostos e você não é retribuído. E o governo, cada vez mais, cada ano que passa, vem aumentando os impostos. E a população sofre com isso, né? Pessoas que estão criando CNPJ, MEI, agora estão sofrendo com essas questões. Porque você paga altos impostos, você não consegue ter uma saúde financeira bem, entendeu? Da sua empresa. Então, é isso, tá? A questão de segurança também, que eu acho que é um fator principal no Brasil. As pessoas estão com medo. Tem muito empresário no Brasil que tem que ter um carro, mas um carro com blindagem. Então, as coisas não estão bem, né? A partir do momento que você automaticamente compra um carro bom, inclusive os ladrões estão preferindo roubar, né? SW4, que é aquelas Hilux lá. Então, hoje em dia, para você ter um carro, você tem que saber qual carro você tem que escolher. Porque se você escolher uma SW4, tem mais chance de você ser roubado. É assim que estamos vivendo no Brasil.